Olá, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos aqui para entrevistar hoje um parlamentar que integra a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, deputado Luiz Flávio Gomes, deputado pelo PSB aqui de São Paulo. Muito obrigada por nos atender, ele está em trânsito, vai conversar com a gente no carro rapidamente. Tudo bem, deputado? Ok, nossos telespectadores do 247. Legal. Deputado, eu queria começar falando um pouco do caminho que o senhor percorreu para chegar à política, ao parlamento, né? O senhor foi agente policial, depois promotor, depois juiz, e ao longo da sua trajetória acadêmica, principalmente, escreveu importantes livros, inclusive um que trata sobre a questão da mídia e essa espetacularização em torno de processos. Eu, particularmente, li esse livro e é uma das obras que eu tento deixar na minha cabeceira para, como jornalista e como formada em Direito, tentar absorver um pouco ali do seu conhecimento. Eu queria falar um pouco dessa tua trajetória para a política. Hoje, o judiciário faz muito parte da vida das pessoas. Isso. A partir de um processo que iniciou lá no Mensalão, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa transição. Como separar a vida política do juiz, na sua trajetória como juiz, como é que o senhor fez isso, e hoje, como parlamentar, como é que o senhor vê essa posição? Isso. De fato, ao delegado, depois, aos 22, eu me transformei em promotor de justiça, aos 25, juiz, depois, lá na frente, eu advoguei um bom período, sempre fui professor. É o seguinte, acho que em cada momento da vida, você tem um conjunto de responsabilidades. E eu cumpri minhas responsabilidades, ora como promotor, ora como juiz, como advogado. E hoje, minhas funções, pela primeira vez em minha vida, eu nunca fui filiado a partido político nenhum, pela primeira vez na minha vida sou parlamentar. Estou na Câmara dos Deputados, na CCJ, mais especificamente, dando minha contribuição para todo esse debate nesse instante em todo o país, e é o que eu tenho feito. Sou talvez um dos pouquíssimos, se não o único deputado que renunciou ao seu salário. Eu ganho absolutamente para ser deputado, renunciei ao meu salário porque eu estou lá para trabalhar, para contribuir com meus colegas, para trocar ideias. Meu escopo, meu objetivo é pensar o Brasil e não pensar em meus interesses, né? E aí que eu tenho feito um trabalho realmente até bastante razoável, tenho trabalhado muito mesmo, muitas horas por dia, e o que eu tenho discutido muito, Daiane, nos últimos tempos, são esses decretos do presidente atual, que ele está governando por decretos, né? E com isso ele vai saltando o legislativo, e não é uma coisa correta. Isso é típico de populismo. O líder populista adora conversar diretamente com o seu público, pulando as instituições da democracia, e é o que nós estamos vendo nesses decretos. Mas temos tido e visto muito problema nesses decretos que estão sendo emitidos, e nós podemos conversar sobre isso. Se for a sua pauta, estou aqui à sua disposição. Correto. Entrando, então, nessa agenda que o senhor estava apontando, o senhor já explicitou essa questão da governabilidade por decreto, né? O senhor apontou algumas situações de amadorismo e outras de imediatismo. A que o senhor atribui essa condição? Será que é por conta da popularidade do governo que caiu nos últimos meses, e já que ele começou a governar, só tem 5, 6 meses de gestão, e isso gerou essa ansiedade em querer governar, ou é uma característica que o senhor considera do próprio governo Jair Bolsonaro? Não, na verdade, a característica essa de governar via decreto é do próprio populismo. Quase todos os governos populistas recentemente eleitos, quase todos adoram governar por decreto. Eles não gostam das instituições democráticas, como o parlamento, que é sempre visto como um obstáculo. E o que está ocorrendo com os decretos do Bolsonaro
são 3 grupos de decretos. Alguns são corretos, estão dentro da legalidade. Tem decretos que ultrapassam a lei. Decreto é meramente regulamentador de uma lei e nada mais. Ele não pode fugir dos termos da legalidade. Decreto está abaixo da lei, assim como a lei está abaixo da Constituição. Há uma hierarquia entre esse conjunto normativo. Então, decretos do Bolsonaro ultrapassou a lei. Por exemplo, o decreto de armas. Em vários momentos, o decreto de armas ultrapassou o limite que ele podia e ele concedeu, por exemplo, porte de armas para muitas pessoas, e isso tudo depende de lei. Não pode fazer isto por decreto. De outro lado, ele está decretando, há decretos que versam sobre temas não legislados no Brasil. E, neste caso, ele substitui o decreto pela lei. Leia-se, a lei é afastada e ele coloca o decreto. E não pode nem violar a lei já existente, nem pode substituir o decreto pela lei. Aquilo que não está regulamentado no Brasil é objeto de lei e tem que, portanto, tramitar pela Casa Legislativa, que é a Câmara, começar aí a tramitação. Então, esse é um questionamento que já estamos fazendo, seja dentro do próprio Parlamento, seja dentro do Supremo Tribunal Federal. Estamos todos questionando o fato de os decretos que juridicamente não atendem os requisitos constitucionais. Nós temos que derrubar todos esses decretos e tudo isso tem que ser objeto de projetos de lei para que a gente possa discutir todas as matérias amplamente, democraticamente, como diz o Estado Democrático de Direito. Então, isso eu tenho constatado como professor, como estudioso dessas matérias todas, posso afiançar que realmente muitos decretos do Bolsonaro não passam pela constitucionalidade. Também por outro motivo, é que esses decretos estão saindo quase que diretamente da Casa Civil, direto para a publicação, e não estão passando de forma detida pelas mãos do Ministério da Justiça. Então, tem problemas jurídicos, sim, vários, em toda essa produção legislativa do Bolsonaro. Correto. Essa situação, deputado, cria também evidencia uma falta de diálogo com o Congresso, com o Parlamento como um todo. A gente tem percebido essa crise institucional, né, entre os poderes, e na semana passada houve um encontro entre os presidentes do Congresso, Senado e Câmara, e o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Houve muitas críticas com a presença do Supremo naquele encontro. Como é que o senhor analisou isso? O fato de se debater ou discutir um pacto onde o Supremo esteja é positivo ou já compromete, é uma antecipação de decisões ali que possam ser questionadas no Supremo? Como é que o senhor, como jurista, avalia essa situação? Isso, eu avalio que o correto seria o presidente do Supremo não ter participado, porque judiciário é judiciário, não pode se confundir com os demais poderes. De qualquer maneira, não houve um pacto no sentido de medidas executivas. Não anunciaram nenhuma medida, só anunciaram um pacto vago, e este pacto vago, aí o presidente do Supremo participou, não tem consequências jurídicas maiores, porém, não é recomendável que o Poder Judiciário entre os demais poderes, porque compete a ele dirimir eventuais conflitos que surjam de todo. Melhor é que o judiciário fique fora, mas feito, e ali o que já foi feito, ok, também não vai ter tantas consequências, porque não anunciaram medidas concretas nenhuma, nenhum pacto, em nenhuma área, e o que o Brasil está precisando nesse instante, nós precisamos de medidas concretas para restabelecer o crescimento econômico, para combater o desemprego e, de outro lado, para recuperar o serviço público que está colapsando no Brasil e todo o país. Então é isto que nós precisamos, medidas concretas nesse sentido, que este pacto da semana passada anime o governo a providências concretas. O brasileiro hoje está sonhando. Aliás, só sonhando mesmo, porque o brasileiro em geral hoje anda muito desesperançado.
e lamentável que isto aconteça. Né? Correto, verdade, deputado. A sua ligação está falhando um pouco, o senhor está em trânsito, como a gente informou aqui aos nossos internautas. Eu gostaria de deixar já aberto aqui o espaço para a gente voltar a conversar. Tinha outras pautas que eu gostaria de tratar com o senhor, sobre especificamente a reforma da Previdência, a tramitação dela, a questão dos concursos públicos, que é uma pauta também importante, que gera grande repercussão, tanto porque a questão do atendimento à população também fica comprometida. Enfim, tem outras pautas que eu gostaria muito de tratar com o senhor, mas por conta um pouco aqui dessa transmissão com uma dificuldade, eu queria agradecer a sua atenção conosco, o seu atendimento aqui conosco, e ficar já aberto o convite para a gente voltar a conversar. Obrigada, deputado. Com certeza vamos começar, e agora nós estamos numa campanha de ajuste das penas dos crimes de licitação. Nós estamos discutindo isso lá na Câmara, eu propus uma emenda de ajustes dessas penas, que são penas da década de 90, e estamos encontrando muita resistência para esse ajuste de penas, porque envolve licitação, envolve o topo das camadas sociais, o topo da hierarquia nossa social. Ou seja, precisamos do apoio de todo mundo nos ajustes que estamos fazendo nas licitações. Muito obrigado, temos muitos temas para a gente estar batendo papo, estou sempre à disposição de você, Daiane, do 247, sempre que queiram, vamos alinhar, e temos notícias ou informações, os assuntos são variadíssimos, estou à sua disposição. Legal, muito obrigada, deputado, queria agradecer novamente, agradecer aos internautas que acompanharam aqui conosco, nós conversamos com o deputado pelo PSB de São Paulo, deputado Luiz Flávio Gomes, jurista, como a gente apontou, foi juiz federal, promotor, agente policial, e tem grandes contribuições para fazer com a gente aqui num debate sobre vários temas relacionados tanto à questão jurídica, mas como também os temas relacionados aos caminhos rumos do Brasil. Obrigada a todos, fiquem mais com a gente aí na nossa programação. Até mais.